Agora, e o Flamengo, o Flávio Prado, do Tite? Emplacou? E outra, o Palmeiras decepcionou também no jogo de ontem? Ontem era um jogo para você ver quem tinha gana para chegar brigando pelo título. O Palmeiras saiu da briga? Não saiu, mas a demonstração de ontem não deixa muita animação. Já no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras jogou mal o jogo inteiro, depois teve aquela arrancada espetacular no final, ganhou, e quando você tem uma vitória daquela, você tem que respeitar. Ontem ele jogou do mesmo jeito que jogou contra o Botafogo na primeira fase, e não teve reação, porque ontem era Flamengo, ontem era Tite, ontem não era o Lúcio Flávio, com todo o respeito, né? Ontem era um elenco mais pesado. Então, e agora eles trouxeram o Flamengo pra briga. É aquele, sabe, Vanderlei, você tá num carrão na frente, e aí você vê o Flamengo chegando atrás, cara, não é bom. Incomoda pra caramba. O Botafogo, se não ganhar do Grêmio hoje, acho que aí sambou de uma vez, e pra mim o grande favorito ao título passa a ser o Flamengo. Porque ele tem jogos, ontem a gente discutia, né, no Canelado, a tabela dele, ele tem tudo pra ganhar esses jogos em casa, tem tudo pra chegar bem lá na frente. Vai ser o suficiente pra ser campeão? Talvez. Eu acho que a demonstração de ontem, você falou que eu não vi o jogo com Fortaleza, falou que não foi tão bem. Não foi um jogo bom, o Flamengo foi eficiente. Se ele jogar no nível de ontem, não sei se vai ter adversário pra ele. E aí ele vai ganhar os jogos dele. Se ele ganhar todos os jogos dele, ou boa parte desses jogos, os jogos em casa, por exemplo, 5, você mete aí mais 15 pontos, ele tem 56, ele vai ficar com a pontuação não muito fácil de ser alcançado. Mas tem muita coisa para. Mas ontem a demonstração de força foi muito grande. O time jogou, se impôs, fez uma partida muito boa. Em nenhum momento. O Palmeiras teve 10 minutinhos que ele mostrou alguma coisa, aquela bola que o Hendrick cruzou e do Breno Lopes. E pro Breno Lopes, só. No resto, assistiu o Flamengo jogar. E foi contra o Palmeiras, né, velho? O Palmeiras faz um ano ruim, mas é o Palmeiras. É um time forte, um elenco enorme, um elenco importante, robusto. Um time que paga em dia. Não é fácil. O time do Palmeiras. Organizado, que está muito organizado há 3 anos. Muito organizado. Então, ele não ganhou de um time qualquer. Ganhou, deu um baile num timaço que é o time do Palmeiras. Agora, eu vou botar aqui, Wander, já vou passar a palavra, a declaração do Tite sobre a melhor atuação sob o seu comando e sobre a situação do Flamengo entrar na briga pelo título. O Tite, que desde o começo, ele diz: sonho com o título, sim. Mas o objetivo principal é a Libertadores. Objetivo concreto, Libertadores. Sonho, título brasileiro. E aí o Tite fala sobre a melhor atuação do Flamengo sob o seu comando e sobre a situação do Flamengo ter entrado na briga pelo título brasileiro. Vamos ouvir o Tite e daqui a pouco vamos ouvir o Abel Ferreira, hein? Que assumiu. Flamengo foi muito melhor, mereceu ganhar e que agora o título está em aberto para 5 clubes. Grêmio, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. E tem o Galo ainda também, hein? Vamos escutar aí o Tite. Sim, foi a melhor atuação. Foi a mais consistente, contra o adversário de muita qualidade, com links já estabelecidos, com uma relação com seu técnico vitoriosa muito forte, muito difícil, com grande trabalho do Abel. Então gera um grau de dificuldade maior. Ele é a verdade, a minha verdade. É aquilo que nós estamos. Na segunda parte da pergunta tu colocou. Se no momento nós tivermos a uma partida, a uma pontuação, a gente fala, por enquanto ela é a realidade daquilo que nós nos propusemos. É o próximo jogo, é o próximo passo, é performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Aonde vai chegar, eu não sei. Eu não sei, mas esse é o nosso objetivo de crescimento. O objetivo inicial, sim, ele é de Libertadores direto. Porém, é um campeonato que a cada rodada ele se move, ele se mexe, ele está muito equiparado, então não vou colocar do sonho nem do risco. Daqui a pouco está colocando, não está nem no G4. Então qual é a realidade nossa? A realidade, ela é do momento, do grande jogo que nós fizemos, do pé no chão, serenidade. Eu já fui picado, já falei para os atletas, depois das 2 primeiras vitórias, nós baixamos a guarda. E nós aprendemos já. Nós, enquanto conjunto, a gente já aprendeu. Olha aí, ó. E é o Tite deixando claro, baixamos a guarda depois das 2 primeiras vitórias. E nós aprendemos. Tá aí. Depois das 2 primeiras derrotas.
Não, das 2 primeiras vitórias. Que aí o Flamengo abaixa a guarda e leva 2 cacetadas do Grêmio aí. e do Santos. Do Grêmio e do Santos. E aí é o que a gente fala do modo banana. É o Flamengo que ganhou, daqui a pouco o modo banana, ativar. E aí leva 3 gols ridículos do Grêmio, 2 gols ridículos do Santos. Eu simplesmente falei aqui o que o Tite falou de uma forma mais elegante. Só que aí você baba ovo, você não vai falar. É isso. O Flamengo ganha, aí ele acomoda. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu vou falar um negócio assim, ó. Pode você falar. Fala aqui no programa, seu. Pra mim, o absurdo do Campeonato Brasileiro é do Botafogo tá 15, 12, 14. Chegou a estar 21 pontos na frente do Atlético Mineiro. 21. Não, mas não do vice-líder. Vice-líder no máximo 12, 15. É muito ponto pra botar na frente do Flamengo, Palmeiras e o próprio Atlético Mineiro. Então, se você falar assim, quem ativou o modo banana nisso tudo mesmo, no começo, essas 3 equipes que estavam focadas em Libertadores, Copa do Brasil, largou o Campeonato Brasileiro, o Botafogo fazendo seus pontos, somando. Quando o Botafogo bota esses pontos, tudo, se a gente for falar, um time que ativou o modo banana no segundo turno é o Botafogo, não é o Flamengo. Mas o Botafogo vai. Aí você fala assim, ó, quando o Flamengo. Quando o Flamengo. A temporada inteira, quando o Flamengo tem. É porque o Grêmio vinha tomando um monte de cacetada do Flamengo na temporada. Nas últimas temporadas, mas é o Grêmio, Porto Alegre. Tava perdendo, virou pra 3-1. Tá bom, mas o que eu tô te falando é a forma que o Flamengo levou o gol. O Santos perdeu. Só que esse modo banana, pra o Flamengo chegar hoje e ter condições de título, o Palmeiras ter condições de título, Red Bull Bragantino, o próprio Grêmio, o Botafogo teve que tropeçar pra Goiás, pra Cuiabá. Mas o Botafogo não tem elenco pra fazer a temporada que tá fazendo. Por isso que eu tô falando, 15 pontos é demais. 15 pontos é demais. Sim. Eu acho que o Botafogo continua. Pra mim, o Botafogo vai ser campeão com a diferença de 4 pontos. 4, 5 pontos. O Botafogo ser campeão brasileiro com a diferença de 9 pontos, 12 pontos com essas equipes é muito ponto, pô. O Vanderlei Nogueira. Só que o Tite mesmo deixa claro isso. Depois das 2 primeiras vitórias contra Cruzeiro e Vasco, o time baixou a guarda. E eu chamei a atenção. Ou seja, é um Flamengo, sim, que tem a tendência de se acomodar quando o momento é positivo e tem a tendência de largar quando o momento é negativo. Mas com os outros também isso aconteceu. Sim. E ele acabou de chegar. Né? Então, Tá no 6º jogo, professor. não, mas 4 vitórias e 2 derrotas. ele acabou de chegar. Eu acho que ele está sentindo que precisa mudar isso, essa inconstância. Eu concordo com isso. Agora, a virtude é essa, o mérito é esse, né? Ele está reconhecendo e o time jogou legal ontem. Quer dizer, a apresentação do Flamengo foi uma apresentação competente, forte, eu achei. Quer dizer, marcação forte. Você acha, professor, que pro jogo de Fla-Flu, no sábado, Flávio, você acha que o Bruno Henrique volta no lugar do Cebolinha? Acho que não. Você Acho injusto se fizer isso. Mas aí você Eu acho que volta, mas seria injusto. Também acho. Eu acho que não volta, mas será utilizado durante o jogo, com certeza. Lógico. Você tem o Bruno Henrique e o no banco, Gabigol você no vai banco. botar, exato. Não, isso que eu tô falando assim. Mas acho que não começa você acha que ele jogando, não. repete esse mesmo time, todo mundo inteiro? Eu acho. Que é Fla-Flu sábado. Eu acho. Eu acho que ele não vai mexer. E tem um detalhe importante. Primeiro que eu acho que ele não vai mexer. Só se for com a contusão surgir nas últimas horas, a gente não sabe. Mas não vai mexer. E ninguém vai chiar. Nem Gabigol, nem Bruno Henrique. Thiago Maia. Ninguém vai chiar. Pela partida que fez ontem, né? Exatamente. Pô, e não é qualquer cara, né? Não, ao contrário. E o jogo de ontem tirou, digamos assim, a fumaça. A fumaça. Sabe, o cara tá no banco, mas peraí. Tô no banco, mas o clima melhorou. Hoje todo mundo elogiando o Flamengo. Todo mundo elogiando. Como é que um cara vai ficar de cara feia pro jogo de sábado? Não, e sabe o que é? O cara que tá no banco, ele quer saber como é que ele faz pra entrar. Ele quer entrar. Você jogou o tempo inteiro, sabe como é que isso funciona. Aí o Cebolinha entra, arrebenta no jogo. Ele tira e vai lá, como é que você entra nesse time? O cara que tá fora, ele vai esperar uma oportunidade. Não vai ter oportunidade pro Bruno Henrique? Claro que vai. O cara fala, bom, a ideia do treinador é justiça. Quem joga bem, fica. Então eu vou ter que arrebentar, eu vou ter que superar pra voltar no time. É isso. Em alguns jogos, mesmo você estando jogando bem, o cara tira você pra colocar o outro. Sim, e ninguém reclama. Claro. Se todo mundo participa do show, tá tudo certo. E não é jogador qualquer. Por exemplo, assim, o Bruno, o Everton Cebolinha foi muito caro, né? 75 milhões de reais. Jogador de seleção, um Tite. Treinador que convocava ele, tá lá, foi o campeão júnior da Copa América. Você pega o Luiz Araújo, né? Tá entre os 5 mais caros da história do Flamengo, que o São Paulo pediu para comprar. E o Tite gosta, que a gente viu a seleção brasileira durante 6 anos, o Tite gosta desse homem com a perna esquerda trocada jogando pelo lado. Rafinha, Antony, tudo jogou pelo aquele lado lá com o Tite, com a perna trocada.
Agora, isso é uma pergunta que também é importante. Vocês conhecem o Tite até melhor do que eu. Vocês acham que ele mantém o Cebolinha? Eu acho. Eu acho que sim. Pelo método de Sabe por trabalho quê? Não, dele? sabe o que é? É uma questão de ter gestão de elenco. É gestão de elenco. Você está funcionando, você está trabalhando bem. O Tite, todo técnico, dificilmente ele dá satisfação porque ele tira e porque ele coloca, tá certo, Vamp? Ele coloca o cara e tira o cara de acordo. Mas há todo mundo entende, todo mundo é jogador, todo mundo é profissional. O cara entende os códigos, falou, opa, aqui o critério é de justiça. Se o Cebolinha sair e entrar, seja lá quem for, o próprio cara que vai entrar fala, pô, o cara jogou pra caramba, não é justo. E o próprio jogador vai dizer, não, e os jogadores joguei também. pra caramba e não vou ficar. Então todo mundo entende um critério de justiça. E é justo que o Cebolinha fique. Aí se ele não jogar bem... E outra coisa, ele sabe que ele tem que jogar bem sempre, porque ele tem apenas o Bruno Henrique para entrar no lugar. Isso é trabalhar bem elenco, é uma questão de justiça. E no caso do Pedro, ele repetiu o Pedro, tá certo? E o Pedro voltou a jogar bem. Repetiu o Pedro e depois colocou o Gabigol, não importa, mas o Pedro jogou bem, fez gol. Quer dizer, eu acho que diminui a chance de cornetagem em banco de reserva. E outra coisa, o técnico tem peso. Sabe, quem está fazendo essa mudança? Eu acho que tudo isso é questionado. Quem é? Esse cara está fazendo isso? É o Tite. O Tite tem status para dirigir o Flamengo. Você fala uma coisa muito interessante. Você fala assim, quando o time está jogando com reserva e tal, você fala, chamou a cavalaria. O Flamengo joga com o time titular e tem uma cavalaria na reserva. Respeitar. Quando ele... o jogo tá ruim, tá meio complicadinho e tal, o Tite manda aquecer o Pedro e o Bruno Henrique e o Thiago Maia. Né? Sabe, olha o que ele vai ter na mão. O cara vai falar, Ele repetindo a mesma equipe de ontem, ele vai ter no banco, olha só, Thiago Maia, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. E vai usar. Bruno Henrique. E vai usar. O jogo em grosso ele bota Gabigol. Titulares em qualquer time. Nossa, Vanderlei isso assusta o cara. É isso aí. Assusta o adversário. O cara fala, puta, olha o banco dos caras. Né? Então ele vai usar esses caras. Ele não é que ele tem os caras lá para enfeitar, ele vai usar os caras. Os caras vão entrar em todos os jogos e vão eventualmente fazer gol, vão ganhar confiança. O ambiente fica melhor. Alguém fala aqui, o ambiente fica muito mais legal. Lógico, muito mais tranquilo. Não tem encheção de saco, só elogio. É bom para trabalhar, bom para tudo. A situação do Gabigol que se complica, né? Eu acho que não. Porque, o Pedro tá se firmando como titular. O Gabigol tá pedindo uma fortuna para renovar e tem dirigentes do Flamengo que não querem aceitar essa fortuna pelo tempo de contrato que ele tá pedindo. Aí tem um problema. Ontem já teve imagem lá da Leila conversando com o Gabigol. Então, o problema... Aí ele sai do Maracanã, perguntam, Gabigol, o que a Leila falou com você? Segredo. Gabigol também não é bobo. Pilhado. Não é você renovar com o Gabigol. É você impedir que o Gabigol vá para outro time. Aí o Flamengo não dá. Eu não vou discutir se vale ou não vale, mas ele é um baita jogador. Nível Brasil é uma parada. Ídolo lá. Ora, se você... Não, tá bom, tá muito caro, eu não vou renovar. Ok. Ele vai pro Palmeiras. E aí? Então, isso eu lembro sempre da frase do Luxemburgo, na época da Parmalat, um dia, eu falei para ele, estava na dúvida entre Edilson e Edmundo, se ele contratava um dos dois. Contratou o Edilson, falei, agora Edmundo não. Ele falou, não, eu quero Edmundo também. Eu falei, os dois? Ele falou, lógico, eu não quero ele no outro time. Antes de estar comigo, eu quero que ele não esteja com outro. Se o Gabigol sair do Flamengo, ele vai reforçar. Além de você perder um jogador desse porte, você vai dar esse jogador para outro. Imagine o Gabigol no Palmeiras. Cara, a força que o Palmeiras é fortíssimo. Ainda tem o Gabigol de centroavante. Dado pelo Flamengo, dado, Cara, você tem que renovar. O contrato do Gabigol acaba no fim de 2024. Ele já tá pedindo essa renovação e ele pede mais 4 anos com um salário de 2 milhões de reais. Pelo que ele tá jogando hoje, não dá pra você achar positivo você renovar com o Gabigol por mais 4 anos, ganhando 2 milhões. Por quê? Porque ele já está acomodado. Ele pode se acomodar ainda mais. Mas vamos colocar... Eu concordo com você. Perder ele para outro time brasileiro... Esse é o problema. Também é delicado. São 2 pontos. Mas aí vai ser sempre refém de jogador? Eu não sei, mas aí, pilhado... Ele vai querer sair. Essa reunião... Que saiu o Bruno Henrique. Essa reunião, né? Diretor do Flamengo. Gente, se ele ficar... Nós vamos ficar, entre aspas, refém, entre aspas. Mas se o ambiente estiver legal, ele vai jogar, vai render. E é um baita jogador. Teve um ano ruim. Ele teve anos maravilhosos no Flamengo. Teve um ano ruim, como acontece com todo mundo. Mas com certeza alguém vai falar, pô, nós vamos dar 2 milhões pro cara, o cara não tá jogando nada agora. Alguém, imagina, vai chegar e falar assim, tá, e se ele for pro Palmeiras? Se ele for pro Atlético Mineiro? E se ele for pro Grêmio?
Esse é o ponto que tem que ser colocado. Não é tirar o cara. Eu acho até rigorosamente. O inimigo. Isso, rigorosamente. Pô, ele jogou para receber esse mais 4 anos de contrato e 2 milhões por mês? Não. Esse ano, não. Não. Tá, mas se ele sair, qual é a consequência? Se ele sair e falar assim, parei de jogar futebol, puta, beleza, vai. Ele não vai fazer. Europa, é lógico, ele vai pro Palmeiras, gente. E a Leila foi tão malandra no bom sentido que ela já... Claro! No mínimo, ela vai tirar mais dinheiro do Flamengo. No mínimo. Fez com o Bruno Henrique. É lógico. Agora faz lógico. Com o E tem uma coisa também que o próprio Vamp fala muito do jogador, que é o Marcos Leonardo. E aquele negócio. Também não tem um substituto pro Gabigol. Porque é aquilo, tá bom, vai vender o Gabigol? Vende, não pode ser refém de jogador. Mas e aí, contrata quem? Porque o Marcos Leonardo era um. Não, ele quer a Europa. O Flamengo até tentou. Ele quer a Europa. Não tem um substituto pro Gabigol no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Vocês veem algum substituto? Não. Não, eu acho, e vou repetir, acho que ele não sai do Flamengo. Eu falei isso com relação ao Bruno Henrique, antes da negativa e do fechamento do novo acordo com o Flamengo. Falei, eu tive essa sensação, não vai sair, não tem motivo para sair. O ego do Gabigol é maior do que o do Bruno Henrique. Tá, claro, as pessoas são diferentes, mas tem uma série de detalhes que eu acho importante. Técnico novo, eu acho que o Tite pensa como o Flávio, por que eu vou reforçar adversário? E ele sabe administrar esse tipo. Sabe administrar. Eu acho que se o Pedro continuar bem e o time bem, o Gabigol vai ter tempo para entrar em forma. Forma, sem pressão. Eu acho que ele não tem motivo para sair. Não, e tem uma coisa, Vanderlei. Eu acho, agora, talvez saia, mas até eu acho que não. nomes. Quando o Flamengo vendeu o Michael, ele foi atrás de um substituto. O Michael já tinha dado certo, né? Tinha dado certo. Pô, beleza e tal. Não ia segurar o Michael, vendeu. Aí o que o Flamengo vai fazer? Vou buscar o melhor jogador de lado de campo que tem no Brasil. Foi atrás do Marinho. Um fracasso. Aí vamos supor que o Marcos Leonardo topasse jogar no Flamengo. Ele é um baita jogador, legal. Aí vale liberar o Gabigol. Mas quem garante que ele vai render o que o Gabigol rendeu? Bom, mas aí e foi o caso... Eu tô falando do Marinho e Michael, entendeu? Você pode ser refém de jogador. Eu sei, mas... A vida inteira. Eu sei que o Gabigol, eu coloco ele entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Mas não pode também ser refém do cara a vida inteira sem jogar nada e pedindo muito. Eu concordo com isso, mas acontece que você pode trazer outro e não dá certo como ele deu. Mas aí, se tiver substituto, eu sou a favor de liberar. Mas e se não é pra ser refém. O Marinho era substituto do Michael. O Marinho era substituto do Michael. Você não é a favor? Não foi. Você não é a favor de negociar? O cara pede 10. Você continua. Eu tenho 3. Você vai negociar. Você já tá em casa também, né? Essa mesma conversa olha pro outro lado. Pô, você deu tão certo aqui. Será que você vai dar certo assim no Palmeiras? É lógico. Será que você vai ser recebido pela torcida como você foi aqui? Também dá pra jogar os dois lados. Ele também é encaixado no Flamengo. O Gabigol tá num mau momento. É verdade. Sim, um ano ruim. Sim, mas ele é um cara testado. Peraí. Sabe? A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Ele é um cara testado. O Gabigol é um cara testado. Ele tem que entrar mais em forma. Sabe que tem um treinador lá que é treinador que tem bagagem. Outro tipo de treinador. Tem bagagem. O cara que estava por trás aí. Mudou a preparação física do Flamengo. Tem uma série de coisas. Ele é um cara testado. Ele tem a possibilidade de voltar a ser o mesmo Gabigol, próximo daquilo que todo mundo aplaudia, achava um grande sucesso. Quer dizer, eu não acho que tem que jogar do alto do Cristo Redentor. Eu acho que tem que negociar. Pagar, ele quer mais? Eu concordo que é inviável. Essa renovação por mais 4 anos, 5 anos, não importa. Eu acho que tem coisas que dá para ajustar. Eu acho muito difícil, não vou colocar impossível, porque nisso seria embarcar em algo que pode mudar, mas eu acho muito difícil, mesmo ele estando nessa discussão com a direção do Flamengo, ele sair do Flamengo. Eu acho isso. Vamos escutar o que falou o Abel Ferreira, hein? O Abel Ferreira falou sobre a partida, disse que o Flamengo mereceu a vitória e ainda deixou claro que ele falou para os jogadores que se eles vencessem do Flamengo, eles tirariam o Flamengo da briga. E agora o Flamengo está na luta pelo título brasileiro. Vamos escutar o Abel Ferreira. Independentemente do resultado hoje aqui, e o nosso adversário foi muito melhor que o Palmeiras, mas se fizer um resumo do jogo muito rápido, os primeiros 15 minutos são nossos e a primeira grande oportunidade do jogo é nossa.
E num jogo deste nível, onde estás a jogar com um adversário que está a jogar em sua casa, que tem um orgulho ferido, que ainda não ganhou nada este ano, jogava contra o Palmeiras em casa e foram melhores, foram mais agressivos, cometeram menos erros, jogaram melhor que o Palmeiras e, na minha opinião, foram justos vencedores. Como te disse, o primeiro golo eu acho que há um mérito do adversário, a forma como uma bola é endossada nas costas da nossa defesa, através do passe do Pulgar, e a forma como o Pedro consegue achar aquele espaço nas costas é mais mérito deles, na minha opinião, do que nosso. O segundo não. O segundo, a nossa equipe, os nossos jogadores viraram as costas à bola, a bola é metida do goleiro. Para quem luta pelos objetivos que nós lutamos, este tipo de erros pagam-se muito caro. E depois a expulsão na segunda parte tira-nos completamente do jogo. Era isso que eu tinha para te dizer, tira-nos do jogo, e com menos um, a perder por 2-0, muito difícil, e acho que a vitória é incontestável do nosso adversário. Parabéns para eles. Eu acho, e já disse isso aos meus jogadores, acho que hoje podíamos ter tirado o Flamengo da luta. Podíamos ter tirado. O Flamengo hoje perdia connosco, que estava fora. O Flamengo ganhou hoje, acho que vai ser até o último jogo discutida por nós, pelo Flamengo, pelo Grêmio, pelo Bragantino, pelo Botafogo. Acho que vai ser até o último jogo, é a sensação que eu fico. Olha aí, ó, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Abel Ferreira, velho Vamp, falando sobre essa situação, e ele deixou claro para os jogadores dele. Ele falou, se a gente vencesse o Flamengo já estava fora da luta. Agora não. Agora a gente tem Grêmio, Bragantino, Botafogo, Flamengo pela frente, e ele esqueceu ainda do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também entra nessa briga. Ganhar hoje, consegue ganhar hoje. Essa briga pelo título brasileiro vai até a última rodada, na sua opinião? Vai, pra mim vai. Pra mim, se o Botafogo for campeão, vai ser campeão com uma rodada de antecedência. Uma rodada de antecedência. Lá pela 37ª rodada, botando 4 pontos de frente, e ir para a última rodada com 4 pontos de frente, já sendo campeão, faltando uma rodada só. Para mim, o Botafogo vai fazer isso na competição. Mas tem 5 equipes vivíssimas, principalmente se o Atlético Mineiro ganhar hoje. Só que a tabela, olhando, o único que não tem um confronto direto com mais ninguém é o Palmeiras. Palmeiras, por isso que ele falou. Deu a chance, né? O Palmeiras perdeu a chance, porque o pessoal vai se matar entre eles. O Palmeiras não tem mais o adversário direto. Também parece que uma coisa boa, ao mesmo tempo pode ser ruim. Porque você não pode tirar o ponto desse cara que estiver em sua frente. E os outros podem tirar ponto de você. É engraçado. E sobre o jogo de ontem, Vamp, o que você acha que foi o principal? O Flamengo jogou demais, o Flamengo jogou muito. O Flamengo jogou muito mesmo. Faz tempo que o Flamengo não joga uma partida daquela consistente, marcando, voltando. Né? Por isso que eu questionei aqui. Será que o Tite repete? E o Tite, acompanha tudo. Ele é treinador da seleção há menos de 10 meses atrás. Ele via tudo. Via jogos do Flamengo. Ele convocou 2 atletas do Flamengo que foram para a Copa do Mundo. Ele convocou atletas do Flamengo que já trabalhou com ele. Gerson já foi para a seleção convocado por ele. O Everton Cebolinha foi campeão com ele. Né? Em outras oportunidades, outros atletas, o Felipe Luiz, o Davi Luiz. Então, quando o Tite fala assim, todo mundo olha a tabela. Vou pedir paciência à torcida do Flamengo. É esperar que o Botafogo, alguém ramele, ele lá em casa ele vai ganhar esses jogos. Agora, você falou dessa situação do jogo impecável do Flamengo. Agora, o Tite falou do Cebolinha, a gente vai mostrar aqui já. Só que ele falou também do Pulgar. Ele fala, é impressionante, é muito... Box to box, né? Área a área. Aquele linguajar chato. E o negócio do VAR, você viu? A expulsão tem um linguajar novo. No negócio da expulsão do Gustavo Gomes. Não vi. Tá aí, tá uma repercussão danada. Tá, já a gente vai ver. Os meninos vão te falar aí. Mas o Tite, ele elogia muito o Pulgar, ele fala que ele vai muito bem, tanto no posicional, quanto no box to box, que é a área até a área, que é o jogador que chega bem na frente. Agora, o que falar do Pulgar, Vamp? Você como volante de origem, como volante de seleção brasileira, internacional, joga muita bola o Pulgar, hein? E ele já vinha jogando, mesmo quando o Flamengo tava mostrando aquela falta de vergonha na cara. Quando ele chega, né, ficou... Ainda assim, todo mundo suspeita ele. O Tite já até fala do Varela também, que é da seleção do Uruguai, né? E ficou aquele negócio, aquela desconfiança e tal, porque o cara veio do futebol europeu, se adaptou, e hoje é titular absoluto com o Tite, e era também já com o Sampaoli e com o próprio Vitor Pereira, né?
seleção do Chile, seleção que está tentando se renovar, achar peças de reposição aí para o próprio Mendel, para o Vidal, para o Alex Jansen, para o Vargas, esses caras que ganharam 2 Copa América. Hoje é titular absoluto do Flamengo na cabeça da área e para mim ele que faz o melhor papel, né? Thiago Maia também eu gosto muito, mas eu acho que agora vai ficar no banquinho. Eu acho que Tite, pelo jeito conservador que é, vai repetir, mas mesmo assim vai ter oportunidade para todo mundo jogar. Ó, o Tite falou, né, sobre o Cebolinha, e o Cebolinha também falou sobre a grande partida que ele fez, por sinal, jogada de craque do Cebolinha pro gol do Arrascaeta. É um baita domínio de um chute que vem lá da área do Flamengo, feito pelo Rossi. Depois um baita cruzamento, olhando pra cruzar, porque o Cebolinha vinha jogando de forma muito afobada no Flamengo, não pensava muito pra fazer as coisas, abaixava a cabeça, ele tava tenso e ontem foi uma jogadaça pro gol do Arrascaeta. Vamos ler aqui o que disse o Cebolinha e depois escutar o Tite sobre a atuação do meia aí do Flamengo. O Cebolinha, ele fala: venho de algumas boas partidas desde a chegada do Tite. Treinador que tem me dado confiança. Mas quero ressaltar o nível de concentração que a gente entrou aqui. Jogamos contra uma das melhores equipes da América do Sul. O Palmeiras tem uma equipe muito qualificada. Muito feliz de ajudar a minha equipe. Venho numa crescente muito boa. Tô obcecado em fazer um bom trabalho. E para voltar a ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro, jogando aqui no país. Como fui há alguns anos. Olha aí, ó, é uma declaração forte. Tô obcecado em voltar a ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro. E fala dessa crescente e da confiança que o Tite vem passando para ele. E a gente falou muito aqui que a chegada do Tite, óbvio, seria positiva pro Cebolinha. Cebolinha foi campeão da Copa América com ele, foi o destaque daquela Copa América ao lado do Daniel Alves em 2019 e o Brasil foi campeão, foi o último título da seleção brasileira, principal. Foi com o Cebolinha sendo destaque, fez gol na final contra o Peru e o Tite, claro, gosta do Cebolinha, convocou mais o Cebolinha do que o Bruno Henrique, inclusive. Naquele período o Bruno Henrique era destaque no futebol brasileiro também pelo Flamengo e ele convocava mais o Cebolinha, escalava mais o Cebolinha do que o Bruno Henrique e o Tite tem uma confiança no jogador. Vamos escutar aí o que falou o Tite sobre as atuações do Everton Cebolinha. Eu entendo a individualidade, vou responder de individualidade, mas o conjunto tem que estar, a engrenagem ela tem que estar funcionando, senão isoladamente ninguém aparece. Isso é um conceito. Sobre a individualidade, eu só vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que um atleta foi contratado, um atleta que eu dirigi a equipe, e ele foi contratado para jogar na Alemanha. E o diretor disse assim: tu tem um ano para te adaptar. Aí eu olhei para ele e digo, ele está assim: tu vai te adaptar, tu tem um ano, em cima do clube, em cima do modelo, em cima das necessidades. Né? A gente tem a necessidade de fazer assim, achar que o atleta vai produzir. Ele é um ser humano igual a nós, que precisa por vezes uma naturalidade, que precisa de um tempo de maturidade, que precisa ter uma adaptação numa camisa pesada, uma expectativa alta. Esse contexto humano ele faz parte, não é o Tite que faz, é o Flamengo enquanto instituição e a torcida que passa o carinho para que ele possa desenvolver o seu melhor. Olha aí, ó, é o Tite falando da qualidade do Cebolinha e a gente já deixou claro aqui que a gente acha que o Cebolinha vai continuar. O Bruno Henrique volta de suspensão, o Bruno Henrique é ídolo, joga muito, mas o Cebolinha vem ganhando confiança. É aquilo que o Vamp falar, você comenta momento realmente. Se ele jogar mal, se ele entrar numa má fase de novo, volta o Bruno Henrique. Futebol é isso, quem tá no bom momento joga. Quem não tá no bom momento vai pro banco. E ter um elenco poderoso como tem esse Flamengo, gera isso.